Olá, professora. Olá, Victor, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bem, bem? sim. Então Sim, tá te bom. ouço super bem. Tudo certo aí? Tudo certo também. Professora, eu vou te apresentar e já na sequência eu te passo a palavra. Tá bem, A Victor, obrigada. professora, a professora Daniela Câmara Pizarro, ela é bacharela em biblioteconomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ela é mestra e doutora em ciência da informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e ela é atualmente professora adjunta do Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação da UDESC, onde ela atua na graduação em biblioteconomia com habilitação em gestão da informação e no programa de pós-graduação em gestão da informação. Ela tem como enfoque de pesquisa e extensão multiculturalismo na biblioteconomia e na ciência da informação, o ensino de biblioteconomia, a formação e atuação ética e política do bibliotecário, bem como as suas representações sociais e coletivas e também as questões relacionadas às bibliotecas especiais, especialmente as das unidades penais. Professor, eu Tá. te agradeço muitíssimo, mais uma vez, por aceitar o convite para conversar aqui hoje com a gente. Digo que você tem sido fortemente recomendada pela audiência Ó, e o tema é Biblioteconomia por uma educação profissional que priorize o ativismo, pró-consciência e autonomia cidadã. Te passo a palavra e a gente fica naquilo de 30 minutinhos para exposição. tá joia, Victor, obrigada. Então, gente, boa noite a todas e todos. Espero que todos estejam bem, né? Com muita saúde, muito equilíbrio, o que está um pouco difícil ultimamente, né? Com toda essa pandemia e com todos os absurdos que a gente anda enfrentando, né? Mas quero desejar e pensar que todos estejam bem, né? Todos que me assistem aqui, eu agradeço, né, por estar aqui, me sinto muito honrada pelo convite e eu quero parabenizar o Victor e o pessoal da WebConcib pela ação, né? Essencial nesses momentos, porque esse momento de pandemia é um momento que a gente tem que parar para pensar também e não se isolar, né? Da nossa categoria profissional, né? Dos nossos estudantes, dos nossos colegas professores, bibliotecários, né? É um momento que a gente tem que se unir e pensar, né? Porque a gente está vendo aí muitos absurdos e o bibliotecário ele tem que estar postos a isso, né? Combater fake news, manipulação de informação, desinformação e tal. Então, gente, eu vou tentar esse tema que eu propus, né? Quando o Vitor me procurou, é um tema que ele veio um pouquinho da minha tese, né? Das minhas pesquisas. Eu vou tentar ser breve, porque é muita coisa, né? Então eu vou peço a licença para vocês para de vez em quando estar olhando aqui para a tela do meu computador para não esquecer nada. Eu fiz aqui um alinhamento aqui de tópicos para que eu não esqueça o que eu considero importante falar para vocês, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido também, me dá um toque, por favor, Vitor, né? Se alguém tiver com alguma dúvida também, pode me interromper a qualquer momento, certo? Tá bem. Então vamos lá, gente. Quem sou eu, né? Em primeiro lugar, para vocês me conhecerem, né? Mulher, né? Sou estudante praticante de yoga, tenho essa outra paixão além da biblioteconomia, sou bibliotecária, sou pesquisadora, sou professora de biblioteconomia, entre mil outras facetas, né? Mas sou principalmente alguém que se reencontra diante do outro, né? Levinas falava muito isso, né? E nesse sentido, quando a gente olha para o outro, a gente também se reencontra nesse outro, né? A gente também se reconhece naquele outro, a gente pratica, a gente cria condições e laços de alteridade, né? E nesse sentido, também algumas pessoas marcaram a minha vida, né, enquanto pesquisadora, né, que foram o professor Francisco da Chagas de Souza, né, que foi o meu orientador no mestrado e no doutorado, né, e que foi também nós tínhamos um grupo de pesquisa que foi, para mim,
uma joia muito preciosa, sabe? Que esse grupo ele se mantém até hoje vinculado por mais duas não dele mais, não pelo vínculo dele mais, que está aposentado, mas pelo vínculo da Ana Cláudia Perpétua de Oliveira da Silva, também, que é uma grande amiga, e da Eliane Fioravante, né? Então, o professor Francisco também as orientou no mestrado e doutorado, e a gente foi constituindo muito forte as nossas bases epistemológicas e teóricas, nossas visões de mundo para nossa maneira de pesquisar, né? Então, a gente trabalha com a fenomenologia social do Alfred Schultz, né? E as representações sociais. Primeiro, não é o foco aqui, né? Mas para eu poder contextualizar um pouquinho, ser pesquisador em fenomenologia, né, ter uma atitude fenomenológica, como diz o Alfred Schultz, que não deve apenas examinar a sua própria experiência de si mesmo, mas também a experiência derivativa dos outros eus, né, e da sociedade. Então, eu tenho uma consciência de um fenômeno aqui, do meu ângulo, né? Mas tem outros ângulos e outras pessoas que têm consciência desse fenômeno também. Então, entender todos esses ângulos e as consciências, né? As intencionalidades em relação a um determinado fenômeno ou objeto, me faz compreender melhor o todo, vamos dizer assim, né? Então, a gente parte da epistemologia e também partimos das representações sociais, né? As representações sociais, elas estão dentro da área da psicologia social, né? Elas dialogam bastante com a fenomenologia, elas são entendidas como manifestações de um determinado coletivo, né? De um sujeito coletivo, vamos dizer assim, né? Que vão, através de uma intersubjetividade, vão ter seus modos de pensar, de agir, os seus sistemas de valores, as suas ideias e as suas práticas, né? Então, a gente vai ver como esse coletivo, ele se manifesta, né? Apesar das pessoas serem singulares, nessa coletividade, elas têm um traço único que elas podem ser identificadas como grupo X, né? Então, a gente vem produzindo aí diversas pesquisas com representações sociais, né? E nesse caso, o que eu vou falar para vocês hoje é derivado de uma pesquisa com representação social do coletivo docente em biblioteconomia, né? Que eu tirei da minha tese. Então, uma coisa que me encorajou para fazer essa tese, que me inquietava muito, eram algumas perguntas que eu vou ler aqui para vocês, né? Por que a perspectiva de formação de consciência ética, ela deve ser contemplada no projeto pedagógico de um curso de biblioteconomia, né? Vejam que eu não estou falando aqui da existência de uma disciplina ética profissional. Estou falando aqui da perspectiva de uma formação de consciência ética, né? Da escola formar a consciência ética desse aluno e dessa aluna que vão ser egressos e futuros profissionais, né? Que tipo de aluno que está sendo formado e para atender prioritariamente a quem? Ao mercado de trabalho empresarial, né? À sociedade ou à associação profissional? Quem que ele atende? Porque a partir do momento que as escolas, as associações profissionais, elas não estão se comunicando bem também, elas não vão estar se comunicando bem com a sociedade. Então, quem acaba muitas vezes influenciando na própria construção do currículo, das matrizes e do projeto pedagógico é o mercado de trabalho. Sendo que, em teoria, as associações deveriam dialogar com a sociedade e as associações deveriam influenciar, né, na construção de um projeto político-pedagógico. Mas não é isso que a gente vê acontecendo, principalmente num contexto de capitalismo científico que as próprias universidades estão sujeitas, né? Qual a expressão do compromisso de responsabilidade com a formação do bibliotecário por parte desses docentes? Né? E, por fim, qual é o propósito que o projeto pedagógico de biblioteconomia pretende atender, tendo em vista uma sociedade que visa superar o individualismo? Né? Então, isso tudo me levou a pesquisar representação sociais dos docentes. Então, é só reforçar aqui que eu não estou falando de uma disciplina ética, né? A questão da ética, assim como a questão, né, de disciplinas que
falam de atuação ética e política do bibliotecário, de educação para as relações étnico-raciais, por exemplo. Legal que se tenha uma disciplina para elas, né? Mas elas devem perpassar toda e qualquer disciplina do currículo, né? Se eu vou estar ministrando catalogação, se eu vou estar ministrando, por exemplo, CDU, por que não falar desses aspectos dentro dessa disciplina, né? E muitas vezes isso não está contemplado dentro das disciplinas. Então, alguns professores fazem isso por fora do currículo formal, né? Que a gente diz, eles fazem isso no currículo da prática ali, né? Não tá isso não está contido no currículo, no plano de ensino, mas ele leva esse além para a sala de aula. Mas não são todos os professores que têm essa prática, né? Vamos dizer assim, sair do currículo formal, currículo de fato também, né? Então, para poder pontuar melhor tudo isso, eu dividi aqui em 3 tópicos para falar para vocês, né? Eu gostaria primeiro de falar um pouquinho do mundo do trabalho, do bibliotecário, né? Uma caminhada teórica empírica, né? A construção sócio-histórica desse mundo do trabalho de biblioteconomia. Segundo tópico, gostaria de falar, né? Eu mencionei, pus aqui como entre palavras e ações, o que os docentes de biblioteconomia manifestam, né? E um terceiro tópico, falar da consciência ética, porque quando a gente fala em consciência ética, a gente vai estar entrando nesse ativismo pró-consciência e nessa autonomia cidadã, né? E aqui, quando a gente está falando de uma formação de consciência ética, é numa linha, numa corrente, em correntes éticas relacionadas à ética da alteridade, não ao utilitarismo, né? Relacionado a uma ética da finitude, a uma ética da responsabilidade, né? Que são correntes éticas que estão baseadas em valores mais subjetivos, mais coletivos, né? E não valores tão individualistas e de competitividade, tá bem? Então, vamos lá. Aqui, para falar do mundo do trabalho do bibliotecário, eu acho importante a gente entender algumas coisas, né? Infelizmente, não vai dar para falar desde da época colonial, lá das primeiras bibliotecas, em 1580 e pouco, sei lá, agora não lembro bem a data, né? Mas eu fiz um pequeno recorte que eu acho que é mais interessante para a gente tratar a educação no bibliotecário, que é o do século passado, século XX. Né? Então, no século XX, a gente tem a primeira metade do século XX fortemente marcada pela criação das escolas de biblioteconomia no Brasil, né? Como reflexo desse processo educativo, né, de caráter teórico, científico, né? A gente tem alguns fatos aqui. Então, como consequência disso, a gente vê a regulamentação da profissão, a criação de órgãos de classe como o Conselho Federal, né? E isso foi outorgado na Lei 4.084, que regulariza. Opa, minha gatinha está passando aqui na frente. Que regulariza, desculpa, que regulariza o exercício profissional do bibliotecário, né? E a instituição do Conselho Federal e Regional vinculados ao Ministério do Trabalho, né? Nesse sentido, né? Vejam que tudo parte de um processo de educação, né? As associações, os sindicatos, né? A constituição de um código de ética profissional pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, a criação de eventos técnicos científicos, né? E o próprio desenvolvimento científico da área, com um aumento de publicações periódicas, né? Já na segunda metade do século XX, a gente vê o surgimento das especializações, das pós-graduações, da estruturação dos currículos mínimos, né? E da implementação, depois com a nova LDB, né? A implementação das diretrizes e bases curriculares, né? Mas tem duas coisas especificamente do século passado que eu queria ressaltar para vocês que a gente não fala muito, né? A primeira delas a gente quase não conhece, ela quase não é contada na história da biblioteconomia, né, brasileira. Essa necessidade de direcionamento da atuação dos bibliotecários para uma área de informação especializada, como começou a acontecer na segunda metade do século passado, né, encontra-se uma motivação dessa necessidade explícita num documento, gente, que foi um documento publicado pelo CNPq,
né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a maioria deve saber, né, em 1968, em plena ditadura militar brasileira, né, que era uma ditadura com forte influência americanicista, né, que procurou promover o fortalecimento do industrialismo no Brasil, né? Enfim, e esse documento do CNPq, ele se chama A Pesquisa Industrial no Brasil como Fator de Desenvolvimento. Então, isso também influenciou muito na educação profissional, né, em nível de graduação e pós-graduação de várias profissões, né? E do próprio desenvolvimento científico, né, apontando para um lado muito mais do mercado, né, do que um lado mais humano, vamos dizer assim, né. Então, nesse documento, a gente vê o descaso e a irrelevância com a profissão do bibliotecário. Eu vou ler aqui para vocês, só tem alguns itens, mas não vai dar tempo, né, e inclusive é um documento difícil de achar na internet, né. O professor Francisco tinha guardado uma cópia, mas, assim, poucas pessoas citam, e, assim, a gente ficou horrorizada quando a gente vê, né? Então, um dos itens desse documento fala o seguinte: reformular a legislação em vigor, que era dos bibliotecários, 4.084, né, que regulamentava o exercício profissional, que foi outorgada em 62, como eu falei para vocês, né? E também com seu decreto, né, um outro decreto de 65, regulamentando toda essa a nossa profissão. Então, ele fala assim, voltando aqui para o documento, né, ele fala reformular a legislação em vigor no sentido de abolir o privilégio exclusivista dado aos formados pelo curso de biblioteconomia de organizar e administrar serviços de informação. Eu creio que se a gente não tivesse uma lei outorgada antes, regulamentando a nossa profissão, talvez a gente nem tivesse aqui, né? Então, isso já revela um descaso com a nossa profissão, né? Esse descaso também a gente pode compreender pela falta de visibilidade do bibliotecário, por ser uma profissão recente, né, no sentido de educação profissional, né? Do bibliotecário ter uma educação profissional de caráter técnico-científico recente, né? Então, isso ainda não ter uma articulação, né? Ter uma timidez nessa articulação ética e política perante a sociedade. Então, talvez essa invisibilização tenha causado o previsto, né, nesse documento. Mas, de todo modo, isso eu acredito que acabou acelerando, né, o mestrado em ciência da informação, né, aqui no Brasil, como uma possível solução para suprir essa demanda, né? Até porque o segundo fato que eu quero chamar a atenção, né, que a gente vê mais especificamente já na década de 90, né, que é um período marcado pela globalização da cultura, da economia, num contexto neoliberal, onde se privilegiou as grandes corporações internacionais. E desse modo, dessa forma, então, houve poucos investimentos, né, numa política voltada para ampliação de direitos e benefícios da população, né? Estava muito se pensando no mercantilismo, né? E não voltada à população. E dentro desse cenário, a educação também sofre impacto, né? Então, com a nova lei de diretrizes e bases, que foi sancionada, ela foi sancionada sem levantar em conta os interesses da população, né? E cedeu às pressões dos setores privatistas da educação. Então, isso também influencia numa educação em biblioteconomia. Isso influencia na forma com que a gente pensou e planejou os nossos projetos políticos pedagógicos, né? A primeira escola de biblioteconomia, que era uma escola voltada somente para os funcionários da Biblioteca Nacional, ela tinha uma visão mais humanista e eurocêntrica. Depois, a primeira escola de biblioteconomia mesmo, né, paulista, o Rubens Borba de Moraes, ele foi lá para os Estados Unidos estudar um pouco e ele importou um pouco do modo de se ensinar e fazer biblioteconomia, que era um modo mais estadunidense, né, e autocentrado na informação, né, era um modelo de ensino mais mecanicista, mais tecnicista, mais utilitarista. Isso foi mais afirmado ainda com esses dois pontos que eu chamei a atenção de vocês, né? Ai, deixa eu correr aqui que o tempo tá
Então, em relação aos... Então, já vendo esse contexto sócio-histórico, né, da biblioteconomia, né, a gente vai vendo que isso influencia até onde a gente chega, né? Então, quando eu fui ouvir o coletivo docente, né, a pesquisa que eu fiz foi em universidades públicas, de ensino presencial, né, de biblioteconomia aqui em Santa Catarina. Mas acredito que o que eu vi, né, pelas pesquisas que eu venho desenvolvendo, né, e com os pesquisadores e pesquisadoras que venho conversando, que isso não é um contexto muito diferente para grande parte do Brasil, apesar que cada lugar tem suas especificidades, mas esse contexto não se diferencia muito, né? Então, esse coletivo docente, em primeiro lugar, estudado, ele é composto por múltiplas relações, né, relações bem complexas, nem todo mundo pensa igual, mas existem consciências que se assemelham, né, e que têm experiências e intencionalidades semelhantes para determinados objetos do mundo da vida, né? Estou falando aqui numa linguagem bem fenomenológica, né? Mas o contrário também acontece, né? Mas dentro de tudo isso, como eu falei para vocês, tem um fio que tece, né? Aquilo para eu poder falar, coletivo docente de professores de biblioteconomia das universidades públicas presenciais de Santa Catarina. Tem algo que dá identidade para esse grupo, que eu posso assumir esse grupo dessa forma, né? Então, nesse sentido, esses grupos, né, se constroem e se constituem a partir das suas trocas geológicas também, e isso é refletido, por exemplo, nos projetos políticos e pedagógicos que direcionam o sentido de ensino. Será que esses projetos políticos pedagógicos que são elaborados, eles privilegiam o ensino que vai atender à sociedade ou ao mercado, né? Isso está direcionado já no projeto pedagógico. Qual é o sentido ético que orienta esse ensino que está no projeto pedagógico, né? Então, ouvindo a fala desses professores, avaliando o projeto pedagógico, porque tudo é discurso, o projeto pedagógico também é um discurso, o que os professores falam nas entrevistas também é um discurso, né? E é muito bom a gente trabalhar com essa... Eu trabalhei com a técnica de análise do discurso do sujeito coletivo, onde a gente ouve, né, todas as falas, a gente transcreve, a gente tem algumas categorias de análise para essas falas, então a gente consegue ler nas linhas e nas entrelinhas esse pensamento, essa maneira de agir, de conceber, né, um ensino de biblioteconomia, né? Então, dentro dessa escuta toda, né, eu detectei que tem duas dimensões que esses professores, esse coletivo docente acredita para a atuação do bibliotecário, né? Uma é a dimensão mais técnica e tecnológica, né? Eles acreditam que o bibliotecário ele deva atuar de maneira técnica e tecnológica, e outra é a dimensão eu que pus esses nomes, né? Sociocultural e educativa, né? Entendi dessa forma, segundo a fala, os discursos desses professores. Porém, essas duas dimensões, elas se afastam na medida que a dimensão técnica e tecnológica, ela privilegia a organização da informação como um fim em si mesmo. Ela é autocentrada na informação. Já a educação, já no sentido da dimensão sociocultural e educativa, a organização da informação, ela é vista como um meio, e a centralidade da ação e do agir do profissional é focado no indivíduo que necessita da informação e não na própria informação. Compreendem? São maneiras diferentes de pensar a atuação desse bibliotecário. E conforme a maneira que eu concebo, eu direciono a minha forma de agir e de ensinar também, de pensar um projeto político-pedagógico também dessa forma, né? A maior parte, infelizmente, né, desse coletivo, ele concebe ainda, né, esse ensino de forma técnica e tecnológica, né? Deixa eu ir adiante aqui, que eu estou com medo de passar do tempo, né? Foi engraçado que a gente ouvindo docentes que falam assim dessa dimensão técnica, tecnológica, muitos falavam assim: eu penso que o bibliotecário tem que valorizar o recurso mais importante para as organizações,
que as organizações manipulam, que é a informação. O bibliotecário tem que estar em qualquer espaço, ele tem que estar onde a informação está. Por que que a fala não é onde tem pessoas, a biblioteca está lá? Né? Então, assim, com menos frequência, alguns docentes também foram ao encontro dessa fala, né? Mas com um entendimento diferente em relação ao espaço, né? Num entendimento mais sociocultural e educativo, né? Então, esses docentes, eles veem a biblioteca como um espaço de promoção do encontro social, né? Como um espaço voltado para mediação e apreensão da informação, não é? Aonde o bibliotecário ele seja leitor, ele estimule práticas culturais, educativas, leituras, né, que una letras e contextos para quem precisa, né? Então, nesse sentido, infelizmente, o que prevalece não é essa dimensão, né, no ensino, é a outra dimensão. E a gente acaba vendo, então, a dificuldade ou a inconsciência ou semiconsciência dos professores de biblioteconomia em abraçar reflexões éticas e políticas que extrapolem o mecanicismo técnico e presente na sua formação e atuação do bibliotecário, né? É claro que a gente não pode deixar de levar em conta que existem dificuldades que reforçam essa questão também. Então, a gente levando em conta a proletarização da profissão docente, né, em face às agruras neoliberais, né, a falta de diálogo e de mobilização política desse coletivo na construção de seus projetos políticos pedagógicos, a desarticulação ético-política da categoria bibliotecária, né, e as influências aí do sistema econômico pós-industrial, neoliberal, no agir e fazer do bibliotecário, tá? Então, o sentido do ensino, ele é um ensino, infelizmente, utilitário, com uma ética, né, utilitária e mecanicista, tecnicista, né? Então, para que a gente possa, eu posso estender mais uns 5 minutinhos, ô Vitor? Pode sim, você ainda tem 7 minutos. Ah, que bom, então tá, então vai dar. Então, para que a gente possa, eu quis trazer esses dois contextos do ensino e de como esse coletivo docente, né, como os bibliotecários vêm sendo formados, né, para a gente entender como atuar, como que o bibliotecário ele pode atuar política e eticamente visando a transformação do tecido social, né? Porque, por enquanto, o bibliotecário não está sendo formado para isso, né? Tá havendo um déficit de consciência ética na formação do bibliotecário, né? E da bibliotecária, que a gente percebe, né? Então, para que a gente possa pensar um pouquinho mais nisso, né? Eu trago aqui a importância da gente falar de ética como ativismo pró-consciência e autonomia cidadã, né? É importante que a formação profissional, né, de bibliotecárias e bibliotecários aliás, é importante que esses profissionais eles estejam conscientes do contexto político e econômico que eles estão inseridos, né? E também atentos à importância de cumprir o seu papel social, né? Então, para isso, esses bibliotecários e bibliotecárias, eles necessitam de um repertório não apenas técnico, mas sim de um repertório mais social, mais filosófico, que acabe consubstanciando as suas ações, né? Nesse sentido, eu gosto de trazer algumas reflexões da Silvia Castiglione, né, que estão nesse livrinho aqui, que é uma delícia de ler, não sei se vocês conseguem ver aqui, O Direito de Ler e Escrever. A Silvia Castiglione é uma bibliotecária colombiana, ela, né, pensou muito a questão da Biblioteca Parque, e ela é fantástica, eu gosto muito dela, né. Conheci ela através da minha amiga Ana Cláudia, né, Ana Cláudia Perpétua, alguns anos atrás, aí, e vem sendo um livrinho que eu não largo aqui, né? Então, ela fala muito do que o bibliotecário tem nas mãos um instrumento de democratização, que é a informação íntegra, né? Que o bibliotecário, ele é um intelectual que trabalha com recursos intelectuais para pessoas envolvidas em recursos intelectuais também, não é? Então, para isso, os bibliotecários têm que ter essa consciência que eles precisam promover o acesso à informação. Mas espera aí,
né? Tem que ter um cuidado nisso, né? Porque o acesso à informação também pode gerar desigualdade, né? Quando eu ofereço uma informação que é manipulada, uma desinformação, uma fake news, né? Quando eu estou oferecendo uma informação desatualizada, né? Ou uma informação para pessoas que não têm condições de se apropriar dela devido a deficiências no processo de aprendizagem, né? Se eu estou oferecendo só essa informação a grupos privilegiados e estou deixando de lado grupos privilegiados, que não são privilegiados e que não têm acesso à informação, né? Então a gente precisa atentar à forma como que a gente está fazendo esse acesso à informação. Isso é uma atuação ético-política por parte do bibliotecário, né? Vejam que, assim, o fazer bibliotecário, ele é composto de... ele não é composto só de técnica, né? Ele tem dimensões estéticas, ética, política e técnica. A dimensão ética e política é aquela que orienta a maneira como eu vou manipular uma técnica, né? Então, mesmo eu não sabendo, eu já estou agindo eticamente. Agora, a questão é se eu vou agir eticamente de uma maneira mais utilitarista, mais individualista, vamos dizer assim, ou se eu vou agir eticamente promovendo o uso da técnica de uma forma com mais alteridade, né? Então, veja que a gente tem que pensar também que a gente, de qualquer maneira, já age eticamente, mas qual corrente ética eu estou usando para pensar as técnicas que eu vou manipular, né? Esse é o X da questão, né? Outra questão aqui que a Caprilhon traz é que os bibliotecários que atuam em bibliotecas, eles devem incentivar o debate público, né? Biblioteca não é só depósito de livros, e tem várias formas da gente... Vocês estão aqui incentivando o debate público num momento de pandemia, onde a gente precisa pensar muito, né? Porque a gente precisa controlar a pandemia, mas estão usando a pandemia também como meio de controle para muita coisa, o governo, né? Então, a gente também precisa pensar muito sobre tudo isso, né? Então, é muito importante que a gente promova os debates, né? Então, e ela diz que esse debate público tem que se voltar ao respeito dos cidadãos, né? Então, provocando crítica, reflexão, questionamento, né? Que a base da sua ação do bibliotecário, né, colabore na formação de sujeitos autônomos, né? Uma formação contrária a posturas hegemônicas, né? Uma formação que permita aos cidadãos agir como tais, né? Cidadãos que são capazes de interferir de maneira eficaz no destino da sua comunidade, da sua cidade, e ao mesmo tempo conhecer os acontecimentos mundiais que podem afetar o seu futuro, né? Então, esse é o papel do bibliotecário, né? Se a gente for ver. Gosto muito de trazer aqui também o Paulo Freire, quando ele fala das bibliotecas populares, né? A biblioteca, ela é um espaço para olhar de outra maneira o conhecimento e a informação, e para ressignificar a leitura e a escrita, né? Veja que bonito isso, né? Então, Paulo Freire, ele vai dizer que a biblioteca popular, antes de tudo, é uma posição crítico-democrática, né? Olha só, a biblioteca como uma posição crítica e democrática, que ela prevê uma alfabetização, uma pós-alfabetização, né, que implique esforços no sentido de uma correta compreensão do que é a palavra escrita, do que é a linguagem, do que é a relação com o contexto de quem fala, de quem lê, de quem escreve, né, da relação da leitura de mundo com a leitura da palavra, da leitura dos contextos, né? Então, a biblioteca popular, ela atua como um centro cultural, né? E ela não é um depósito de livros, né? Então, tem esse fator fundamental para o aperfeiçoamento e intensificação de uma forma correta de ler o texto em relação ao contexto, né? Então, a biblioteca, ela atua como mediadora biblioteca e bibliotecário, né? Atua como mediadora da informação e da cultura, né? Sendo um centro na visão freiriana, né? Sendo um centro de troca de vivências e de aprendizagens, né? Então, a biblioteca que favoreceu o espaço, deve favorecer o espaço da educação enquanto prática transformadora da realidade.
Eu posso estar numa biblioteca especializada, empresarial, mas ela pode ser um espaço de educação e de prática transformadora da realidade, né? Já estou aqui terminando, né? Eu gosto também, gente, muito do Ortega y Gasset, né, que fala da missão do bibliotecário. Esse livro aqui é o discurso que ele fez em 1935 e continua muito atual, né, para o primeiro congresso da ITLA, né, chamaram Ortega y Gasset, que é um filósofo, né, e sociólogo, para fazer essa abertura, né, e Ortega y Gasset, ele suscita, ele traz a ideia já daquela época que o bibliotecário não deverá ser, como é até hoje naquela época ele falava, né, a mera administração da coisa chamada livro, né, mas que seja o bibliotecário que promove o esclarecimento da função vital do que é livro, né? Então, nesse sentido, se suscita a ideia da função social do bibliotecário, né? E da bibliotecária, e da biblioteca como espaço de transformação, né? De uma bibliotecária que tem a sua atuação voltada para a promoção e apreensão e apropriação de conteúdos informacionais, né? De aprendizado e de autonomia dos seus usuários ou dos receptores da sua prática, vamos dizer assim, né? Então, gente, voltando um pouquinho aqui para Cracilhon, a Cracilhon vai dizer que a tarefa do bibliotecário é organizar debates públicos, não só com temas da atualidade, mas com temas necessários sobre os problemas do dia a dia, né? E lembrando que a comunidade tem pleno direito de se informar. Lembrando que o direito à informação é um direito constitucional também, né, gente? Contemplar o público que não chega à biblioteca, né? Então, aqueles que se sentem excluídos das atividades relacionadas ao pensamento ou com as opções de vidas não inscritas na sociedade majoritária, vamos dizer assim, né? Então, com as minorias, né? Quando eu falo minorias aqui, né, eu estou falando de um ponto de vista não demográfico, né? Mas num ponto de vista de pessoas que têm menos espaço de poder, né? Dentro da sociedade, né? Que tem menos espaço de atuação dentro da sociedade, né? Então, e outra coisa que Castrillon coloca também é a responsabilidade ética em desenvolvimento de coleções. A gente não pode promover censura, né? A partir do momento que eu sou uma bibliotecária e eu desconsidero todo o movimento negro que existiu até aqui, né, e não privilegio no meu acervo, né, a cultura africana e afro-brasileira, por exemplo, eu estou sendo racista, né? Eu estou excluindo pessoas negras, vamos dizer assim, né? Se eu, por exemplo, numa biblioteca universitária, eu privilegiar livros, né, com epistemologias eurocêntricas e brancas, vamos dizer assim, se eu não estiver privilegiando outras epistemologias do Sul, né, eu também estou promovendo censura, porque eu estou excluindo também, né, eu estou compactuando com o modelo branco hegemônico de ensino, né? Estou compactuando com racismo epistêmico. Então, tudo isso, né? Eu estou falando aqui só de um recorte de racismo, né? Enfim, né? A gente pode estar excluindo negros, né? Indígenas e por aí vai, né? A gente não estou falando aqui, nem vai dar tempo de falar, né? De como a gente também alimenta. Se a gente não tiver uma atitude ética e política dentro, né, para orientar a nossa ação, a gente também corre o risco, né, de transfobia, de homofobia, né, de promover ações transfóbicas, homofóbicas, etc. e tal, né? Então, tem muitos desdobramentos, tudo isso que a gente pode estar conversando em outra hora, né? Gostaria de poder falar sobre tudo isso, né? Então, na realidade, o bibliotecário, ele tem que ser crítico e reflexivo, ele é um leitor de mundo e da realidade. Um bibliotecário que não escreve, não quer dizer que ele seja escritor, mas que não organize o seu pensar e as suas ideias,
é também alguém que não está registrando seu trabalho da devida forma, né? Então, a importância do ato de ler e escrever, que ela está colocando aqui, né? Um bibliotecário que seja curioso e que se afete pelas mudanças que o mundo, né, vai nos impondo, né, que pensem em soluções. O bibliotecário ele deve ser bem informado, ele também não pode ser manipulado pelos meios de comunicação em massa, né? E um bibliotecário que seja ético no sentido de avaliar, comparar, intervir, escolher e decidir, né? Então, para falar um pouquinho aqui, né, todas essas ações, elas vão no sentido da autonomia, né? Essa conquista da autonomia equivale à conquista da própria cidadania já, né, por si só. Passa pelo desenvolvimento de uma emancipação intelectual e da liberdade de expressão. Então, o bibliotecário tem compromisso com o seu público, né, tem compromisso com a sociedade nesse sentido da emancipação, de uma emancipação cidadã, né, de uma atuação de um ativismo pró-consciência que vá nessa direção, né. Eu destaco também aqui que o sujeito pós-moderno, né, ele não se esgota na capacitação técnico-científica e instrumental, porque a gente vê muito isso, não é um privilégio só de bibliotecários. Mas há que se levar em conta, igualmente, que a dimensão ética e política do seu agir no mundo também é voltada para a autonomia, né? Que precisa resgatar esse lado humano, psicológico, ético e político nas relações, né? Deixa eu pular aqui, porque, né? Então, em face do constatado, o ensino não prepara, o ensino de biblioteconomia, infelizmente, ele não prepara esse profissional com uma bagagem de conteúdos significativos, né, e consciência ética para um ativismo pró-consciência e uma autonomia cidadã, né, esse ensino de biblioteconomia, ele vem reproduzindo praticamente os mesmos discursos desde a época da criação da primeira escola de biblioteconomia, né, desde a regulamentação profissional, então vem sendo os mesmos, sempre parece o eco do eco, sabe? Vai reproduzindo os mesmos discursos no sentido tecnocêntrico da atuação profissional, né? Então a gente vê esse déficit de consciência ética na categoria profissional, que compromete, por sua vez, né, a sua atuação. A gente vê que é uma atuação tímida no sentido do seu posicionamento ético-político, embora venha crescendo, né, ultimamente, com todo o movimento negro dentro da biblioteconomia, com, né, movimento LGBTQ+, também a gente vê, né, agora as associações trazendo isso, algumas coisas entrando na educação, mas não é suficiente ainda. A prevalência, ela está ainda no ensino tecnicista e mecanicista, né? Então, a gente, diante disso, né, eu reforço o descumprimento da missão social do bibliotecário, no que tange a promoção de autonomia dos indivíduos e na construção democrática de uma sociedade, porque ele ainda não tem a devida consciência ética, né? E, por fim, a gente vê, né, que a própria desvalorização da biblioteca pública, a diminuição do espaço público destinado à formação crítica do cidadão, né, em detrimento do tecnocentrismo presente na sociedade, as inconsistências, né, que são evidenciadas quase na ausência de bibliotecários em ambiências prisionais, né, não tem bibliotecário em ambiência prisional, né, não tem bibliotecário concursado ou contratado, tem bibliotecários voluntários, né, mas o que a gente vem fazendo, né, tem uma lei de execução penal que prevê a obrigatoriedade de bibliotecas, né? E mais do que nunca esse espaço precisa de bibliotecários, né? A gente vê pouca bibliotecários nos espaços de saúde, nos espaços comunitários, nos movimentos populares, seja nas cidades ou nas localidades rurais, né? Então, essa timidez ética e política da atuação do bibliotecário, ela é refletida nisso, né? Justamente na ausência de todas essas ações, né? Ela não apresenta um exercício profissional responsável e atento à diversidade social e à igualdade de direito nas relações étnico-raciais, nas relações de gênero e orientação sexual, né? Já que pouco se discute isso no ensino e nas associações, ainda é pouco, né? Mas eu dou parabéns para vocês, alunos, que vêm muito engajados nesse movimento,
né? Então está sendo fantástico esse engajamento, né? Então, assim, eu já estou concluindo aqui, né? E vou falar só um pouquinho aqui, né? Vou questionar quem serve o bibliotecário formado nas universidades públicas brasileiras. As exigências produtivistas do mercado ou a um projeto democrático de sociedade? Eu pergunto aqui, né? A biblioteconomia, que eu acredito, para encerrar definitivamente agora, é uma biblioteca que não deve se restringir ao apoio à escola, lazer e acesso, mas lutar é uma biblioteca que ativa pró-consciência contra a exclusão, é uma biblioteca que questiona, que responde, fomenta a leitura para promover a formação de sujeitos autônomos, né? A leitura ela não deve ser encarada como entretenimento, mas como necessidade, né? Deve ter uma relação com o projeto de vida desse indivíduo, né? Para a gente promover a formação de um leitor de mundo e da realidade. Esse é o papel da biblioteca, é a biblioteca que eu acredito, né? A concretização desse processo é fundamental, né? Através de uma educação bibliotecária de qualidade e que forme um bibliotecário assim, né? Por fim, necessário valorizar o status do bibliotecário e superar estritamente esse técnico profissional, e sim reconhecer que esse trabalho, ele permite ao outro transcender e melhorar a sua condição humana. Então, é isso que eu teria para falar hoje, de forma muito rápida, tem muitas questões aí para a gente pensar e conversar, né? Mas eu tentei levantar pontos aqui, não sei se ficou nítido para vocês, se faz sentido para vocês, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar tendo essa escuta aqui, né? De ser escutada, essa escuta tão afetiva, né? Obrigada. Daniela, a gente que agradece, estamos aqui maravilhados enquanto comissão e acredito também que todo o público está super feliz com essa escuta, com a possibilidade de te ouvir. Sobre a professora Silvia Castrião, a gente convidou ela para uma live, aí ela nos respondeu que não poderia participar porque ela tinha ido se isolar numa região montanhosa da Colômbia. Aí a gente combinou de entrevistá-la. Olha que legal. Nós combinamos perguntas com o pessoal do Instagram, a gente fez um post falando, professora Silvia, temos as perguntas e mandamos para ela, e aí ela retornou para a gente dizendo que tinha retornado para a localidade com internet boa. Então ela é a nossa convidada de domingo, a equipe aqui me autorizou a antecipar isso, domingo vai ter a professora Silvia Castrião falando diretamente da Colômbia sobre o direito à biblioteca, o direito ao livro, o direito à leitura, o direito à escrita. E agora eu vou para as perguntas por conta do tempo. Uma pergunta que chegou aqui foi como discutir o multiculturalismo nos currículos? Como foram as discussões que você participou? Sim, eu tenho até agora usado, como essa atualização que vocês leram, eu não atualizei, né, do meu mini currículo ali, preciso atualizar, eu tenho preferido utilizar mais agora a palavra interculturalismo, né, mas não vou entrar aqui, não dá tempo de entrar nesses detalhes, né. Quando entrei na UDESC, fui convidada por uma aluna a frequentar o NEAB, né, que são os núcleos de estudos afro-brasileiros nas universidades, né, e dentro dos NEABs, essa já acontecia bastante essa discussão, né, e quando foi feita a reforma curricular, como eu digo que, assim, não me coloco como uma branca salvadora, porque eu acho que isso é uma forma de racismo horrível, né? Eu me coloco como uma pessoa que fui porta-voz, vamos dizer assim, na hora da construção do currículo, da importância, perante ao corpo docente, da importância de se inserir pelo menos começar privilegiando essas questões, inserindo uma disciplina de relações étnico-raciais na biblioteconomia, né? Então, tudo que eu falei ali foi algo que eu aprendi no NEAB, né? Aprendi com os meus colegas negros que estavam no NEAB e como eu estava naquele espaço do estudo
do novo projeto pedagógico da UDESC, então consegui argumentar, né, com o que eu aprendi no NEAB, né? Então, isso foi uma primeira forma da gente trazer isso para os currículos, né? Mas eu acredito que, lembrando, né, agora até quero falar, né, que a nossa primeira professora é a Andréa Souza da Silva, né, a minha amiga Deinha, e ela é, né, uma professora negra, nada mais justo que uma professora negra para ministrar essa disciplina. Então, a gente ficou muito feliz, né, com isso. E trago também um pouco do TCC da Franciele Garcês, que eu orientei, na época eu fui convidada, mas aprendi que orientei, né, vamos dizer assim, em relação ao movimento negro, né, e nós fizemos a representação social do nosso coletivo docente, né? A Fran fez, né? Não fui eu. E aí nós vimos que o coletivo docente precisava de capacitação, né? Percebemos, né, o racismo nas falas, né? Percebemos o racismo nas atuações, né? Percebemos os privilégios da branquitude em práticas docentes, né, Fran? Não sei se a Fran está aí, mas, então, e os professores precisam de capacitação para isso, né? Os professores brancos precisam de capacitação para isso e precisam começar a pensar e vigiar os seus privilégios enquanto, né, os seus privilégios de branquitude. Então, eu acho que, não sei se respondi a pergunta, mas eu acho que a maneira que a gente tem de começar a inserir a questão do interculturalismo nos currículos, né? Daniela, uma que chegou aqui nos comentários, a gente tem 7 minutos ainda nessa live, foi: boa noite, até que ponto a biblioteconomia tem se preocupado com a formação dos estudantes com deficiência? Pois é, também é algo que a gente não tem no currículo, por exemplo, uma disciplina de Libras, né, obrigatória, né, não temos isso. Então, assim, olha só, não só Libras, né, e eu posso dizer que até para nós, docentes, quando a gente tem um aluno deficiente em sala de aula, é muito difícil a gente lidar, porque a gente não tem formação para isso. Se a gente não tem formação para lidar com um aluno com deficiência, quiçá pensar isso nos currículos. Isso é um outro assunto que tem que ser pensado. A gente vê aí pesquisas que falam do desenho universal, da acessibilidade, mas eu acho que a gente tem que se aprofundar mesmo nas questões mais de exclusão, né, que são praticadas também com as pessoas com deficiência, né. A gente vê que o próprio espaço da universidade, ele não é concebido muitas vezes para um deficiente, embora tenha rampa de acesso e tal, mas não é suficiente, né, para um cadeirante, né. Então, tem muitas coisas. Eu estou dando aqui exemplos, poucos exemplos, né, mas ainda é algo que a gente precisa, é uma ótima pergunta, porque é algo que a gente precisa olhar, né? Como inserir as questões éticas nas práticas profissionais? Uhum. A gente falou um pouco disso, né, ao longo da apresentação, né? Primeiro, para inserir uma questão ética, eu preciso ter uma formação de consciência ética, né? Partindo do ponto da fenomenologia, né, social, a gente algo só tem sentido para a gente, só tem sentido para a nossa consciência, um fenômeno, por exemplo, uma prática ética, só tem sentido para a minha consciência quando eu apreendo isso, né? Quando eu experiencio e vivencio isso. Então, eu acredito que dentro da educação do bibliotecário na graduação, precisa haver essa formação de consciência ética, né, para eu poder fazer essa prática. Isso também vai ao ponto de entender a ética, entender as suas correntes éticas, entender que tudo que eu faço, nós somos seres políticos, né? Então, assim, tudo que eu faço, se eu escolho virar para cá ou virar para cá, embora eu não saiba, né, isso é uma atitude política e ética,
né? Então, assim, ter mais consciência da ética, entender o que é ética, entender o que é moral, entender, né, as correntes éticas, né, que podem direcionar a nossa ação, vamos dizer assim, né? E a partir disso, né, é bacana ter uma disciplina de ética, sim, se couber no currículo, né? Porque nem sempre a gente tem um grande problema também, que é o tempo de carga horária que a gente tem para ofertar de disciplinas, né? Existe toda uma verticalização que chega do MEC para as universidades. A gente não pode pôr o tempo que a gente quer, que a gente gostaria, né? Tem todo. É difícil você escolher, montar uma matriz curricular, extremamente difícil, né? Mas além de uma disciplina de ética, eu acho que cabe essas questões éticas perpassarem todas as disciplinas. Então, vou trabalhar ali com CDU, né? Então, cabe questionar aos alunos qual o contexto que a CDU foi feita, né? Vou trabalhar com CDD, por exemplo, né? Qual contexto a CDD foi feita, né? Quem era o Dewey? Né? Um branco no início do século passado, americano, né? Num contexto racista, num contexto, né, homofóbico, vamos dizer assim, porque a gente tem vários exemplos disso em edições antigas da CDU, né? Quando você vê, não vê escrito homossexualidade, mas você vê homossexualismo em doença, né? Classificado como doença, né? Então, assim, acho que a gente tem que causar essas reflexões, né? Que vão orientar as práticas, né? Quando eu falei ali para vocês dessas duas dimensões ético e dessas duas dimensões que os professores concebem a atuação do bibliotecário, técnico e tecnológico, e sociocultural e educacional, não quer dizer que o professor que dá uma disciplina de CDU, de organização do conhecimento ou de gestão de biblioteca digitais, que ele necessariamente acredite nessa atuação técnica, tecnológica do bibliotecário. Muitas vezes esses professores, eles têm um olhar muito mais para uma atuação social, né, do bibliotecário, do que os próprios professores que estão ministrando, às vezes, disciplinas que envolvem competências, que envolvem estudo de comunidade, história do livro e da biblioteca, sabe? Então, isso não está ligado com a área de formação do professor, né? Mas, enfim, voltando, eu acho que para o profissional ter a prática, né, isso tem que ser contemplado na universidade. Mais um detalhe, o ensino, a formação do bibliotecário não se dá só pela graduação e pela pós-graduação, se dá também pelas associações, porque o papel da associação principal é ser um espaço político de diálogo, né? Então, e também de formação dos bibliotecários, né? Então, criação de oficinas, de eventos e por aí vai, né? Isso vai dar um fortalecimento nessa consciência ética do bibliotecário para que ele privilegie uma prática emancipadora. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é se você acredita que a falta de participação dos professores nos coletivos profissionais da área, como as associações e os conselhos, afasta o ensino de uma prática mais ativista. Com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta. Mas também eu acho que o professor tem que participar junto, né? Tem que promover e incentivar essa participação, né? Porque essa é uma atuação política desses alunos já, né? Isso também é a formação de consciência ética ali. Nas universidades públicas, né, a maior parte das pessoas que estão lá são os discentes, são as alunas e os alunos, e a gente precisa ouvi-los, e quando a gente vai entrar no movimento, como a gente vê agora, né, a gente está numa situação bastante triste em relação a reitoria da universidade que eu estou está querendo voltar às aulas a qualquer custo, de forma remota, né, a partir do dia 22 de junho, né, só que uma grande parte de alunos não tem nem internet, nem computador em casa, né, então a gente questiona, a reitoria vai dar
computador e internet para os alunos para voltar, porque não pode ter exclusão. Né? Nós somos uma universidade pública. Então, nesse movimento que a gente faz de debates, de cobrança da reitoria, quem muito nos ajuda é ao Conselho de Entidade de Base, centros acadêmicos, né? Então, a gente precisa dos centros acadêmicos. E os professores precisam conhecer mais os alunos, precisam participar, né? Agora eu estou atualmente estou, né, na chefia de departamento, e ingressei em setembro, mas a gente já fez algumas conversas com o CAB, a gente tem intenção de unir mais departamento e CAB, né, que é o Centro Acadêmico de Biblioteconomia, a gente pensou em fazer um jornalzinho construído, né, entre professores e o CAB, né, para unir, fazer movimentos que unam, festa junto também, né, a gente tem 2 universidades públicas aqui, que é o DESC e o UFSC, né, eu dialogo muito com o Rodrigo Salles sobre isso, ele é da mesma opinião, então a gente tem que participar e fortalecer, a gente não pode se isentar desse movimento dos alunos, é importantíssimo. Eu falo muito, né, gente? Desculpa. Mas está muito bom, sem problemas. E você acabou antecipando um pouco a resposta de uma das perguntas que chegou aqui para a gente, que foi justamente como os alunos podem cobrar de forma efetiva essas discussões para uma prática mais cidadã no currículo. Desculpa, falhou a tua fala, eu não entendi o final da pergunta. Sei, aí eu tinha dito que você tinha respondido um pouco essa pergunta que chegou, que é como os alunos podem cobrar de forma mais efetiva essas discussões para uma prática mais cidadã no currículo. Exatamente. Olha, eu tenho acompanhado o que foi feito na UFMG, né? Então, tô achando incrível, sabe? Tô achando incrível. É isso mesmo. Trazer para os centros acadêmicos. Primeira coisa, eu acho que é ler o Estatuto da Universidade, né? O regimento da universidade, né? Quais as funções dos departamentos de biblioteconomia, das chefias, dos professores, o que o CAB, né? Qual é a função de um centro acadêmico, e ver que dentro da função do centro acadêmico tem essa questão da cobrança, né? Então, congregar mais alunos no centro acadêmico e cobrar isso dos professores é importante, né? A gente tem nas reuniões de departamento sempre representações discentes. Quando a gente tem conselho universitário, tem sempre representações discentes. Então tem que falar mesmo, gente, escrever cartas, manifestos, sabe? E também quero ressaltar uma coisa que eu falei na questão passada. Eu entendo um pouco, eu não estou justificando, mas eu entendo um pouco o lado do professor que não participa, né? Porque o ensino... Lembra que eu falei um pouquinho antes da proletarização do ensino, do trabalho docente, né? Nesse contexto neoliberal aí, a gente trabalha, a gente recebe por 40 horas, mas a gente trabalha tranquilamente 70 horas semanais, né? São muitos... trabalhos de gestão, administrativa, de pesquisa, de extensão, de ensino, são várias comissões para participar, né? Isso é uma realidade, às vezes, que os alunos não veem, né? Não estou dizendo que o professor tem que se isentar, mas, às vezes, o professor fica extremamente desgastado, né? E ele não consegue ter força para isso. Mas ele precisa, sim, arranjar as forças para isso, porque tem que participar. E os alunos têm que atuar, sim, cobrar via associação também, fazer movimento, porque a associação deve dialogar com a sociedade, para a associação também falar para os departamentos de biblioteconomia o que deve ser ensinado. Não tem que ser o pensamento empresarial e mercantilista que vai ditar o que tem que estar no currículo. Se falar, não, agora todo mundo tem que falar mandarim porque é importante, vamos ensinar mandarim na biblioteca? Não, né? Então, são essas, não sei se eu estou sendo nítido aqui nas minhas explanações, mas são ações que a gente tem que pensar.
E, Daniela, isso também traz a gente para uma outra pergunta que chegou com antecedência, que eu vou tentar casar com algumas reflexões que a gente faz enquanto equipe WebConcib. A pergunta que chegou foi: como o neoliberalismo afetou o ensino e a formação em biblioteconomia? E nisso eu penso uma leitura que a gente faz, que é até do professor Francisco, que você falou até que foi a orientanda dele, que é o ensino de biblioteconomia do Brasil, que ele coloca a partir das várias décadas como se dá esse ensino, que ele citou a década de 90 como um momento histórico de uma tentativa de destruição da identidade profissional do bibliotecário. Sim. O professor Gustavo Saldanha da gente na Unirio chama esse processo de dessignificação da carreira. Então, como você vê essas questões relacionadas ao ensino e formação a partir da década de 90, contexto neoliberal e tudo mais? Eu vejo que não começa na década de 90, né? Já começa no segundo, antes da década de 90, né? Já começa na segunda metade do século com a ditadura militar, né, em cima daquele documento que eu trouxe para vocês. Ali já queriam desenvolver o Brasil para o industrialismo, né? A gente já saía de um contexto que era rural e tal, e ia ser um país industrializado, né? Então é lucratividade a qualquer custo, né? Então já começa ali a própria desacreditação e invisibilidade do bibliotecário como um ator social no sentido de transformador da realidade, né? Como alguém que vai trabalhar um ativismo pró-consciência, uma emancipação, uma autonomia cidadã, né? Aí já começa, quando se começa a pensar na pós-graduação, né? A própria ciência da informação, eu tenho muitas críticas a isso, porque existem várias correntes, né, dentro da ciência da informação, epistemológicas, vamos dizer assim, mas tem uma corrente muito forte que privilegiou a indústria da informação, né? Então, juntando com isso, né, com o contexto neoliberal de globalização, né, que já era um contexto mundial, e vem para o Brasil, e a gente vê as privatizações aí, já fortalece mais ainda esse movimento tecnicista da biblioteconomia e enfraquece aquela biblioteconomia que olha, né, para os indivíduos, né, enquanto os indivíduos que têm direitos, né. Então, eu penso que essa influência já tem um processo sócio-histórico que a gente tem que olhar e que a gente tem que ter memória para isso, né. Outra questão também que eu comentei ali é a nova LDB, né. A nova LDB, ela também é feita no sentido por um governo que não estava pensando em privilegiar a educação, né? E sim setores privatistas da educação, né? Quando você vê na nova, né? Eu digo nova, né? De 1996, mas quando você vê dando algumas diretrizes curriculares e o perfil do bibliotecário, mas que outras coisas ficam a cargo da IES, né, da própria instituição de ensino superior, fazer, aí já acaba com tudo, porque a quem que essa instituição atende, né? Qual que é o projeto político, pedagógico de ensino que essa instituição tá privilegiando, né? Então, é bem complicado. Né, porque antes os currículos mínimos, né, eles eram feitos, o primeiro foi feito junto com a regularização da profissão de bibliotecário, com a lei, e o segundo foi pensado pela antiga ABSIM, pela BEBD, né? Então, vejam só que existia um movimento associativo que pensava o currículo. Agora não, após a CLDB, as universidades que estão num contexto de capitalismo científico, elas não atendem só, por mais que seja, né, eu estou aqui com um brochinho, não vai dar para ver, ó, eu defendo a universidade pública, né, mas dentro da universidade a gente vê também esse contexto de capitalismo científico, né, tem muitos interesses em prol do mercantilismo aí todo, né, e das lideranças financeiras, então é bem difícil, sabe, tem muitos fatores, né. Daniela, a gente vai... Ainda, né? Agora mais ainda com o governo que estamos, né? Mais ainda, né? Sei, a gente vai ficar nesses 15 minutos mesmo, que nem a gente falou.
tem várias outras reflexões que alguns comentários e perguntas que a gente recebe poderiam suscitar. Tem questões sobre justamente a liberdade que as DCN, que as Diretrizes Curriculares Nacionais, dão para a criação dos PPPs, perguntas sobre o papel do estágio supervisionado no desenvolvimento dessa consciência ética, no papel da autonomia cidadã. Eu vou informar que a live de amanhã é com o professor Cláudio Paixão, da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele vai falar sobre informação, guerras de narrativas e imaginário. A equipe está aqui me pedindo para lembrar que o nosso canal no YouTube já está com alguns outros vídeos, então vocês podem acessar lá e conferir algumas lives que a gente já teve. E de informes são esses. Daniela, eu te agradeço mais uma vez em nome da equipe, a gente está aqui maravilhado, foi muito bom te ouvir. Eu te passo a palavra para você fazer suas considerações finais, para você deixar sua mensagem para o pessoal que está assistindo a gente aqui agora. Tá, joia. Eu que estou maravilhada, né, com a Webconcib, com vocês, tá? Eu estou numa pegada bem forte em função das questões do trabalho. Aqui a gente está trabalhando muito, eu não estou podendo acompanhar muitas lives, né? Mas algumas eu pude acompanhar alguns trechinhos, algumas inteiras, e eu fico assim, esse movimento de vocês está maravilhoso, né? E outros movimentos que a gente está vendo por aí também na biblioteconomia, né? Que envolve os próprios discentes, né? E eu acho que é uma geração aí que vem para ativar muito, né, para a consciência e para a emancipação também, né, aí dos sujeitos e transformação social da realidade, né. Então, eu parabenizo vocês, eu fico maravilhada também de poder participar, né, espero que tenha sido bom, fico à disposição, né, para outras conversas. Quem quiser pode me mandar recadinho no Insta, a gente conversa. Os comentários ficam ali para eu responder depois também, né? Para eu poder responder para a pessoa, eu visualizo, né? Depois eu acho que só quando eu encerrar a live, na verdade, não vai ficar os comentários agora para responder. Tá. Tá, mas quem quiser falar comigo, me adicionar ali, pode ir aberto, pode conversar comigo ali no Messenger, gravar mensaginha, e, enfim, a gente vai falando. Importante a gente não perder o contato e estar junto. Porque eu aprendi Daniela, com vocês, tá? Muito obrigada. E quero desejar para todos, assim, muita saúde, né? Fiquem em casa, né? E saúde para vocês, para os seus familiares, né? Tá difícil de ter esperança, mas vamos ter esperança sim, gente, tá? Vamos em frente. Como dizia o professor Francisco, eu termino aqui com a frase que ele dizia pra gente: vamos em frente. Vamos em frente. Então, pessoal, a todos, todas e todes, boa noite. Muito obrigado pela companhia. Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem. Daniela, obrigado, até a próxima oportunidade. Tá bom, fico à disposição. Tchau, tchau, boa noite, gente, para vocês. Um prazer te conhecer, Vitor. Obrigada. Prazer imenso. Boa noite, gente.